Bernardo, sugiero que hables en español, ¿te parece? No, O alemán. Pero, por favor, un brasilero 100% como ya hablando en español no puede ser. No, de forma alguna. Ele pensa que fala português. Pois é, eu tenho que praticar português, gente. Eu tenho que ter oportunidades. Não, se vocês não se incomodam... Não. Pode falar. Posso falar português? A presidente do Brasil autoriza... Eu sei espanhol, pode falar. Tá certo. Ele Pode vai falar dizer português. que, na verdade, vou falar em portunhol, mas, ironias à parte, embora eu goste de fazer comentários espontâneos, né, eu acho que, dado para mim a importância realmente do evento, eu acredito, presidente, que Dependência e Desenvolvimento foi um livro muito importante para uma geração de sociólogos latino-americanos, né? Eu sei que você tem uma tendência a falar do livrinho, diminuir um pouco a importância. Não. Ele foi muito importante. O Roberto Descartes é pequenininho também. Não, é verdade, exatamente, né? Eu acho que foi um livro fundamental e eu gostaria, portanto, dado os limites do tempo e a tendência policialesca do Sérgio a cortar todo mundo, prefiro me ater um pouco ao texto, né? A importância do livro foi fundamentalmente, além da análise concreta, relações de classes locais, internacionais, etc., é uma visão de mundo que introduz a política quando minha geração certamente estava encapsulada, seja na teoria marxista, seja na teoria da modernização, que falava de fases pré-estabelecidas. A história existia, mas a história era o campo onde a teoria se realizava, né? E, nesse sentido, ele é fundamental. E não é ao mesmo tempo que introduz a política, não introduz de uma forma voluntarista, né? Ela reconhece a existência de estruturas que delimitam o campo de possibilidades. Mas, dentro desse campo de possibilidades, será a política, e especialmente nas situações positivas, onde estadistas têm uma visão de futuro, apostam em um futuro que permite avançar os países, naquela época, o tema central, o tema do desenvolvimento. De fato, como já disse o presidente, está falando de um tempo pregresso, 50 anos atrás. 50 anos parece pouco tempo, é um quinto do tempo que passou desde a Revolução Francesa até nossos dias. Para os tempos modernos de aceleração histórica, 50 anos é muito tempo. E, portanto, o Brasil e a América e o mundo são outros, né? O presidente já mencionou alguns dos grandes temas, eu vou retornar sobre eles rapidamente. A oposição capitalismo-comunismo, que era fundamental, inclusive estava em the background, né? Não era explicitado em qualquer escrito, qualquer pensamento sociológico da época, inclusive em Dependência e Desenvolvimento, e esse elemento aparece, embora conhecendo as suas tendências de tentar cair fora da teleologia, né, e da teologia, esse componente aparece em algum lugar de qualquer escrito da época, porque era parte fundamental da realidade geopolítica do mundo, que desapareceu, né? O eixo geopolítico mundial passou para a Ásia, e naquela época a gente não sabia, nem poderia saber que isso viria a acontecer, né? A telemática, que foi mencionada, unificou, né, o espaço global, e essa forma, e foi mencionado já, os sistemas produtivos e a forma de sociabilidade. E isso é importante também, que o horizonte das utopias hoje foram muito para água abaixo, né? Inclusive a única, entre aspas, utopia, de alguma forma que orienta a ação, inclusive democrática, que é ambientalista, chamar isso de utopia não é exatamente a palavra certa, dizendo, olha, se a gente fizer tudo, o mundo não desaparece, viu? Essa é a nossa utopia, né? A ideia de progresso está em questão, né? E nós somos filhos da ideia do progresso, né? Hoje, Putin se apresenta como defensor dos valores cristãos abandonados pelo Ocidente, né? E apoia
subrepticiamente, ao mínimo, a desestabilização das instituições democráticas, de uma forma muito diferente do que era feito antigamente. A China, foi mencionado, além de se transformar em uma potência econômica capitalista dirigida pelo Partido Comunista e orientada pelos princípios de Confúcio. Né? Algo difícil de imaginar. Né? É quase impossível. Né? E, por cima, mobiliza inteligência artificial para controlar seus cidadãos em uma forma que nenhum pesadelo totalitário a gente podia imaginar que poderia acontecer e está acontecendo. Né? E aqui sim, e aí eu acho que o drama nosso, novo, nos países avançados, tendências autoritárias, né? Uma mistura de nacionalismo xenófobo, misoginia e misturas variadas de simbolismos religiosos, estão começando a colocar em risco em democracias que constituem e constituíram sempre o núcleo geopolítico responsável pela existência da democracia também nas nossas terras. A democracia, além de ser uma ideologia, uma ideia, valores, se sustenta por forças políticas, historicamente. E quando o núcleo geopolítico que sustentou a democracia começa a entrar em parafuso, temos um problema enorme. No lugar da Internacional Comunista, que só pode ser encontrados no livro de história ou de produtores de conspirações fantasmagóricas, temos a ascensão de uma internacional de direita reaccionária que, paradoxalmente, críticos da globalização, possivelmente hoje é o fenômeno político mais globalizado, tanto de pensamento como de ação. Né? A internet, que foi mencionada, prometia uma ampliação da participação cidadã. Hoje foi colonizada por forças que procuram destruir a convivência democrática e que funda sua estratégia na destruição da argumentação informada e no respeito do pluralismo e da civilidade. 50 anos atrás, a questão nossa era como chegar lá. Né? Lá pode ser Cuba, modelo escandinavo, ou Estados Unidos. Acontece que o lá entrou em parafuso. Nós não temos mais um lá onde fica claro que estamos nos dirigindo. Né? E vivemos, portanto, especialmente no mundo ocidental, uma profunda crise de confiança sobre o lugar da região no mundo, especialmente os países avançados. Nós sempre tivemos a crise de confiança nossa inata, né? Mas não era o caso dos países avançados, que está sendo alimentada por desigualdade social e uma diversidade de conflitos culturais. Uma crise que, obviamente, se agudizou com a recessão iniciada em 2007. Né? Se nós estamos perdendo e temos problemas de inserção de nossas economias nesse novo sistema de relações de poder, também não temos mais claro a nossa inserção na geopolítica cultural mundial. Né? E, ao contrário, estamos sofrendo hoje dessa crise. Né? E não podemos esquecer que a democracia sempre, volto a insistir, existiu pela sua força e seus valores e pela existência de poderes e potências políticas que as defenderam. Quando o neonazismo surgiu e avançou, também a sombra dele chegou nas nossas praias. Né? Nós não estamos livres dessas influências. Hoje, as relações entre democracia e capitalismo e democracia e sistema internacional estão sob sursis. Né? Lembrando aquele... O Sartre gostava de falar tudo sob sursis. A vida, né? Hoje, o sistema, a democracia está sob sursis. Né? Acompanhando o movimento da sociedade, as ciências sociais se fragmentaram. As ciências sociais não existem fora da sociedade. Elas refletem em grande medida. Né? Em uma série de campos que acompanham a diversidade de grupos identitários, deixando de lado a preocupação com o movimento do conjunto da sociedade tão importante na sua obra e também no espírito daquela época, né? Pensar a sociedade. Hoje cada um pensa a sua,
Gemeinschaft, né? Sua pequena Gemeinschaft, né? Os economistas, pelo menos uma parte deles, tá bom, Samuel? Uma parte deles só, se distanciou da sensibilidade social que caracterizava os interlocutores de dependência e desenvolvimento. Hoje desenvolvem modelos extremamente sofisticados que encobrem escolhas normativas e, quando seus diagnósticos se mostram errados, fato frequente, a responsabilidade da sociedade, que teima em se orientar em direção contrária ao que a teoria diz que deve acontecer, né? A rapidez dos cambios sociais tampouco facilita a vida das disciplinas que têm como objeto a história e que assumem como objeto a história. Às vezes eu me pergunto quantos paradigmas somos capazes de suportar em uma vida. Né? Se a gente pensa na nossa... Quantos paradigmas a gente tem que absorver, né? Pós-colonialismo, e se você não consegue absorver... né? Há um limite, né? Da capacidade digestiva, né? O risco do saudosismo é grande e hoje penetra na vida social, não na forma inofensiva de textos acadêmicos que poucos leem, mas movimentos reacionários que idealizam o passado. O que me leva novamente ao livro de Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faleto, que é um mérito enorme que ele tem também de interdisciplinaridade. É um esforço, um reconhecimento, que não é só da sociologia, não é só da economia, não é só da ciência política que a gente entende, né? Até eu gosto muito do subtítulo que fala interpretação. A realidade a gente interpreta, a gente não modela, né? O modelo não entra, né? Aí você tem que escolher entre realidade social ou modelar, né? Com todo respeito para o uso de modelos em casos específicos, etc. Mas se se trata de entender a dinâmica social, dependemos de interpretações, né? E isso exige algo muito difícil, que as disciplinas e os pesquisadores se expunham a sair de seus guetos intelectuais, né? A situação hoje, como acadêmico, como professor de ciências sociais que eu fui por 40 anos, né, discutindo com colegas, às vezes me lembro os debates, seminários, que eu confesso que cada vez vou menos, congressos acadêmicos, porque is dancing in a sinking Titanic. Né? É uma beleza, gente. A vitalidade dos conceitos, né? E que vão cada vez mais, né, de uma sofisticação enorme, né? Ou parafraseando John Lennon, que disse: "Life is what happens to you while you are busy making other plans." Né? Eu diria que as ciências sociais is life is what happens to us while we are busy doing social sciences. Dependência e desenvolvimento representa uma das grandes... Passamos bem. Sí, se viaja mucho, ¿no? El circuito Elena Rubinstein, París, Londres, New York. Dependência e desenvolvimento representam umas grandes contribuições de Fernando Henrique Cardoso como intelectual engajado nos debates de seu tempo. Mas, felizmente, tivemos a sorte de contar com outras realizações, em particular durante sua presidência, né? O presidente gosta de ironia e é difícil homenagear uma pessoa que sempre tira o tapete, tira o tapete. Lógico, é bonito, mas ao mesmo tempo é importante homenagear, né? Mais de 40 anos atrás, num dos primeiros encontros que tivemos, né, eu tinha um entusiasmo juvenil marxista na época, você me disse, en passant, né, possivelmente até esqueceu, Bernardo, é bom não confundir biografia com história. Né? E
foi uma das frases que realmente me marcou, né? Foi um conselho sábio, mas você, Fernando Henrique, encarna em forma singular biografia e história. Você encarna em forma singular biografia e história. E isso representa realmente algo que nós todos devemos celebrar, inclusive por uma razão. Os grandes países são grandes quando celebram suas grandes figuras. Não há grandeza, não há país com grandeza quando é incapaz de celebrar suas grandes figuras, né? Eu que venho de uma tradição milenar também, né? Eu sei, e muito crítico. La tradición uruguaya. No, exactamente no es esa. No, la de tu papá, la de tu papá. La de tu papá. Mas vou te falar, já que mencionou a tradição, você não imagina a importância que para a formação do Uruguai teve Artigas. E, né, quando disse, você lembra, aprende com 8 anos na escola, que a soberania para perante o povo. E quando você canta o hino uruguaio, que foi durante a ditadura, foi proibido enfatizar frases, quando você não pode gritar tiranos temblad, né? A simbologia que está associada sempre a figuras humanas. O Richard Rorty falou uma coisa bonita. Todos os livros de ciências sociais não valem o que uma figura de valor representa para seu povo. São as figuras humanas que realmente estabelecem valores e encarnam. E são elas as raízes de qualquer país. E esse é o problema que preocupa hoje. Porque dependência e desenvolvimento é anos 60. Hoje, eu colocaria democracia, dependência e desenvolvimento. O desafio hoje é que você precisa de raízes fortes para manter o tronco. Porque senão você vai ter galhos, que acontece, no lugar de se dirigir para a luz, se dirigem para a escuridão. E aí você depende das raízes. Lembrar essas raízes que faz um país grande. E, nesse sentido, Fernando, realmente queria prestar meu reconhecimento, minha admiração profunda pelo livro, por tua obra. Obrigado. Obrigado.